Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar um dos maiores juristas brasileiros, o professor Silvio Venosa. O professor Silvio Venosa, que integrou os quadros da magistratura durante 25 anos, onde se aposentou como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, se tornando um dos desembargadores mais admirados da história do Tribunal Paulista. Após a sua aposentadoria, o professor Venosa passou a integrar os quadros da Demarest Advogados, onde hoje, além de advogado, é conhecido parecerista, além de participar de congressos no Brasil e fora do país. Professor Venosa, muito obrigado por aceitar o convite do nosso blog. Considerando a sua longa trajetória, seja ela inicialmente na magistratura e agora como advogado, eu queria que o senhor trilhasse um panorama dizendo como o senhor via a advocacia hoje e como encontra-se o estado atual da advocacia hoje. Muito obrigado por estar aqui, para mim é uma honra. Na realidade, a advocacia nos últimos 30 anos, ela sofreu uma transformação muito significativa. Meu pai era advogado, na década de 50, 60. E era um advogado que tinha, quanto muito, uma secretária e um office boy. Essa advocacia desapareceu. Mas desapareceu muito cedo, porque hoje a advocacia ela vive em dois paralelos. Ou os mega escritórios, como é o caso daquele a quem eu presto serviços, e onde sou sócio consultor, que abrange o atendimento a toda a empresa, desde o trabalhista, o tributário, o societário, todos os campos, ambiental e tudo mais. E os pequenos nichos de advocacia, que são de especialidades, o que nós chamamos de boutiques jurídicas. O advogado especialista em tudo não pode mais sobreviver. Hoje a advocacia se repartiu em tantas e tantas especialidades que passa a ser fundamental que o advogado se especialize numa área e que se dedique a ela, para que ele tenha um nível de excelência nessa área e para que seja procurado. Tanto aqueles advogados que integram os grandes escritórios, que estão nos vários departamentos, as várias áreas do escritório, quanto aqueles que formam um nicho que trabalham dentro desse nicho. É claro que nós estamos falando nas grandes cidades. As pequenas cidades sofrem a pressão desses escritórios e a era dos advogados que faziam crime, civil e tudo que poderiam fazer fica hoje muito restrita para as pequenas cidades mesmo. No estado de São Paulo nós já sentimos, e também no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós já sentimos esta influência da especialização, que exige muito mais do advogado, mas exige uma excelência importante, porque a concorrência é que vai selecionar os melhores. Professor, o professor Venosa, eu não preciso deixar de dizer, é um dos maiores autores do direito brasileiro. Quem não, ao menos por alguma consulta, não leu a obra de direito civil do professor Venosa. E aproveitando isso, professor Venosa, a sua manifestação, que de fato é verdade, hoje em dia a advocacia ela está, pelo menos nas grandes capitais, cada vez mais especializada. Isso pode influir no ensinamento jurídico? Por que eu pergunto isso? Eu pergunto isso porque hoje converso com alguns colegas, né? Desde o início na graduação, o aluno está no segundo ano, ele começa a estudar societário. E ele leva a faculdade, conclui a faculdade, mas ao final, no quinto ano, quando ele se forma advogado, ele só sabe fazer uma determinada área do direito societário. Você acha que isso, para uma carreira do advogado, pode trazer algum prejuízo a ele? Inicialmente, ele tem que ter uma abrangência maior para depois se especializar? Não resta dúvida que uma visão cosmológica do direito é fundamental. E aí eu faria uma comparação com o médico. O médico que é especialista em unhas não pode deixar de conhecer o corpo humano inteiro.
Ainda que o advogado não seja especializado em várias áreas, ele tem que ter uma visão geral do direito para saber apontar o problema, ou ao menos o especialista que vai tratar do caso. As faculdades pecam em 2 pontos, dentre vários que a gente poderia destacar, faltar, às vezes, a visão cosmológica do direito e, às vezes, dar uma especialização muito prematura. A especialização teria que vir num pós-graduação, ainda que lato sensu, em cursos de complementação, e a faculdade teria que dar uma base sólida, o alicerce sólido, para que o advogado pudesse depois escolher o seu próprio campo. Dar-lhe as aberturas, como entrar num conservatório e passar por todos os instrumentos musicais. Ele tem uma noção de harmonia, uma noção de ritmo, ele tem uma noção de teclado, uma noção de cordas, e depois ele vai escolher se vai ser violinista, violonista, ou vai ser músico clássico ou músico popular. Então, a questão é que as ciências todas acabam se encontrando. O alicerce da profissão tem que ser uma base muito sólida. E ainda há uma outra questão. As faculdades têm que se dirigir ao seu público. Uma faculdade numa megalópole como São Paulo tem que dar direito do consumidor, tem que dar ênfase ao societário, tem que dar ênfase ao direito ambiental. E uma faculdade na zona rural vai ter que dar ênfase ao agronegócio, é evidente. Hoje nós podemos dizer, por exemplo, eu tenho um filho que começou a cursar a GV-Law, a Getúlio Vargas, e eles dirigem o ensino do direito para a empresa e para o direito internacional. A questão é que quem vai para essa escola já vai direcionado para esta área, precisa ter consciência que é esta área que gosta e que pretende. Quem quer ser juiz, promotor ou advogado que milite no fórum, tem que procurar as faculdades que têm um currículo ortodoxo. A questão de escolher a escola é muito importante, sem contar que existe um universo de estudantes de direito que nunca vão exercer a profissão e nunca a exercem. Mas eu digo sempre, uma faculdade, qualquer que seja, mesmo que não seja das mais renomadas, sempre vai dar uma visão muito importante da vida. E o direito aí, lembrando do meu mestre Goffredo Silva Teles, saudoso, ele dizia, na primeira aula que nós tínhamos com ele, que a faculdade de Direito, muito antes de ser uma faculdade profissional, é uma faculdade de vida. E, de fato, na faculdade de Direito nós aprendemos a viver e a conviver. E isto que é importante em qualquer faculdade. Professor, voltando um pouco sobre o ensino jurídico, me preocupa hoje saber que todos os anos, dentre o grande número de bacharéis, apenas uma pequena parte disso vai se transformar, de fato, advogados, ou juízes, ou promotores. Uma vasta maioria, e uma maioria que vem se acumulando, eles entram na faculdade, talvez até sem a informação de que a instituição da qual ele está participando, que ele está estudando, é uma instituição que tem aprovação de 7% no exame da ordem. E ele muitas vezes deixa de saber disso. Considerando tudo isso, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor acha desse grande número de faculdades que hoje tem brotado no Brasil. E, em segundo lugar, qual o futuro desses bacharéis que entram na faculdade imaginando que podem ter o futuro, mas a qualidade do ensino é tão baixa que ele acaba se tornando muitas vezes um paralegal? A questão vem de mais profundo. Nós temos que rever os nossos conceitos de curso elementar, curso médio e a preparação que esses moços e moças têm no seu curso médio, que é muito fraca. Nós podemos ver que os que saem de escolas tradicionais já têm uma base filosófica, já têm uma base da língua portuguesa, já têm uma base de raciocínio que aqueles que não tiveram a possibilidade de estudar num colégio de mais cuidado, não têm. A vida vai se encarregar de fazer a seleção. O alunato do direito, ele é muito heterogêneo.
E pode contar que cada 100 estudantes que entram numa faculdade de Direito, talvez 10% vão se dedicar a uma carreira jurídica. Os demais vão buscar a sua posição. O risco que nós corremos é que outras faculdades, outras áreas estão tendo o mesmo problema. Quer se instituir outras faculdades de medicina. Nós vamos ter médicos que não sabem atuar na área. Quer se instituir outras faculdades de engenharia. Nós sabemos que existem as engenharias aí de escola, mas existem engenharias aí que não formam bons profissionais. Então o problema não é só na nossa área, não. Nas outras áreas isso é muito importante. A vida vai selecioná-los, mas com isso o médico pode matar, o advogado pode pôr o patrimônio do cliente a perigo, uma ponte pode cair. Então, o problema é globalizado. No nosso caso, do ensino do direito, nós perdemos o bonde da história no momento em que retiramos as matérias humanísticas do curso secundário. O latim, o português profundo, a literatura profunda, e nisto nós acabamos tendo advogados e juízes que estão despreparados para o humanismo que exercer a profissão do direito, que é essencialmente humanista, precisa. Professor, considerando hoje, sobretudo, as grandes transformações que a gente vem tendo no contencioso civil, no contencioso de uma forma geral, eu acho que o processo eletrônico ele foi uma das grandes revoluções que a gente teve para os últimos 20 anos. O fato do advogado não ter mais que se dirigir ao fórum e o fato, inclusive, discute-se também das audiências serem realizadas à distância. Como o senhor enxerga essas revoluções e como o senhor vê daqui para frente o futuro da advocacia considerando essas novas tecnologias? Nós temos, de todas as formas, que diminuir as contendas. Então, nós temos que trabalhar em torno de negociações, de conciliações, de arbitragem, porque nós não podemos persistir com milhares e milhares de processos atravancando os tribunais. Por mais que o Estado dê novos juízes, novas estruturas, nós vamos estar sempre assoberbados. Então, isto é uma questão importantíssima para que o processo eletrônico auxilie, inclusive nas conciliações e nas negociações. Aí é difícil que as antigas gerações, como a minha, tenham possibilidade de entender o processo eletrônico, não é muito fácil. Eu vejo isso no escritório que trabalhamos. E ainda nós estamos engatinhando, né? Começamos há pouco tempo, temos muito para fazer, mas temos muito ainda para mudar de estrutura. A estrutura do judiciário, principalmente. Nós temos um Código Civil que é de 2002, que exigiu uma mudança de mentalidade dos juízes e dos advogados. E nem sempre, nesses mais de 10 anos que temos de vigência, nós encontramos juízes e advogados preparados para essa nova mentalidade. Mas esse assunto voltaremos depois. Professor, para a gente finalizar, embora a gente ainda vá tratar sobre alguns assuntos técnicos, eu gostaria de tratar exatamente sobre essa nova transformação do direito civil. Hoje a gente está tratando sobre princípio de boa-fé objetiva, princípio da função social, da qual nós já, inclusive o blog já entrevistou o professor Tartucci a respeito. E o senhor vê um novo direito civil a partir desse código de 2002 e um desafio para o juiz conciliar e saber a aplicação de todos esses novos princípios? É um desafio, mas um bom desafio. Os princípios gerais, as chamadas cláusulas abertas, permitem que o juiz julgue no aqui e no agora. O juiz do Rio Grande do Sul não pode julgar no mesmo problema da mesma forma que o juiz do Amazonas ou do Pernambuco. Nós temos situações absolutamente diferentes. Nós somos um país que tem várias nações dentro da nação. E é claro que isto permite ao juiz que decida o que for melhor para os gaúchos, o que for melhor para os capixabas, para os manauaras, naquele processo específico. E a missão de equalizar esses julgados
é dos tribunais federais, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, que tem que aguardar um volume grande de julgados sobre o mesmo problema, casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, para sentir qual a preponderância do pensamento brasileiro sobre isto, para que não dê uma decisão assodada, precipitada. A mesma coisa o STF, que por vezes tem que segurar alguns processos para ver como que o Brasil todo está julgando. Não é fácil julgar no Brasil, principalmente nos tribunais que assambarcam o território inteiro. Eu sou paulista, fui juiz paulista, compreendia perfeitamente os problemas de São Paulo, do nosso interior, da nossa cidade de São Paulo, mas se eu fosse julgar no Rio Grande do Norte ou em Pernambuco, teria muita dificuldade de me adaptar, porque não sou de lá. É importante que o juiz saiba sentir o momento e seja ligado ao seu território, à sua cidade e, principalmente, que tenha conhecimento humanista, isso que tem faltado muito, base a qual apenas é dada e só pode ser dada no curso secundário. Professor Venosa, eu gostaria muito de agradecer essa primeira entrevista, que gentilmente foi muito fácil o contato com o senhor, e gostaria de informar aos nossos amigos internautas que futuramente nós iremos disponibilizar outros 2 vídeos do professor Venosa abordando aspectos técnicos envolvendo direito civil e direito imobiliário. Obrigado.